1991 é um desses anos icônicos para a história da música. Porém, enquanto o mundo viu o surgimento de trabalhos como Nevermind, do Nirvana, Loveless, do My Bloody Valentine, Screamadelica, do Primal Scream, o Brasil vivia um período bastante delicado. Com a crise econômica causada durante o governo de Fernando Collor de Mello, que culminou no confisco das poupanças e outras medidas que visavam combater a hiperinflação, o setor cultural foi fortemente atingido, restringindo o lançamento e comercialização de discos no país. Claro que isso não impossibilitou que artistas como Marisa Monte, Sepultura, Marina Lima e Caetano Veloso lançassem alguns de seus registros mais interessantes no período. Entre os nomes que resolveram se arriscar estava a Legião Urbana, grupo que vinha do bem-sucedido As Quatro Estações de 1989, porém encontrou em 5, disco lançado em dezembro de 1991, a passagem para uma de suas criações mais sombrias. Olá, eu sou o Kleber Fak. Se você está chegando agora ao nosso podcast, recomendo que você pare, volte e ouça os programas anteriores, afinal, esse é o terceiro capítulo de uma série de episódios especiais que estamos revisitando a obra da Legião Urbana. Nos programas anteriores, eu e meu parceiro aqui de podcast, Nick Silva, conversamos sobre o icônico 2, disco que catapultou a Legião rumo ao estrelato, e mergulhamos em As Quatro Estações, segundo o registro dessa trilogia numérica que nós estamos analisando sobre o grupo brasiliense. Agora nós vamos falar sobre o 5 de 1991, que é um trabalho que marca um período bastante delicado na carreira da banda brasiliense. Nick, nós já falamos sobre a consolidação da banda no 2, o amadurecimento criativo no As Quatro Estações, e chegamos agora no que costuma ser interpretado como o disco mais difícil dentro da obra da Legião Urbana, mas que eu particularmente considero como um dos melhores. Qual que é a sua relação com o quinto álbum do grupo brasiliense? Eu tava buscando nas minhas memórias, que não são muito boas. Eu me lembro muito pouco desse disco, assim. Acho que reouvir pra gravar esse programa foi uma experiência meio que de ouvir de novo, assim, de quase pela primeira vez, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem músicas ali que eu sei cantar muito bem, sei tudo. Mas tinha outras que eu falava, tipo, nossa, sério que eu tô ouvindo isso? Eu não me lembrava, assim, tipo, foi meio que apagado da minha mente. Mas é um disco bem sóbrio, bem... Aliás, sóbrio não, acho que é um disco bem sombrio, assim, ele é bem... Não sei, era um período bem tenebroso, a gente vai se aprofundar nisso depois, mas acho que o que a banda e o que o Brasil estava passando nesse período reflete bem o que tá nesse disco, assim. E eu não sei, fora isso, tem uma produção que me parece muito moderna, assim, pra época. Uhum. Tem uma coisa que, acho que nos outros discos ainda tinha um rudinho, uma poeirinha de... Anos sei lá, 80, né? Desse rock inglês, assim, dessa coisa mais sujona. Apesar deles já terem ido pra campos bem diferentes. Nesse, acho que é muito... Eu não sei a palavra, tipo, glossy, assim. É tipo muito... É limpa, bem produzida, Isso, muito bem isso. acabado, né? E acho que é isso, assim. Acho que tem esse contraste que é muito maluco, assim. De letras totalmente deprê pra caralho. Uhum. Com esse maravilhamento estético que é as produções, assim. E você, amigo, qual que é a sua relação com o disco? Cara, eu sou obcecado por esse álbum. O dia que eu encontrei o vinil dele por R$10 aqui em São Paulo, num sebo, eu quase tive um derrame. E ele tá conservadinho ainda, com encarte e tudo. Eu sou apaixonado. Eu acho que de todos os discos da Legião Urbana, esse é o que mais cresceu desde a primeira vez que eu ouvi até hoje em dia. É um desses discos que eu redescubro muitas vezes. As pessoas costumam falar que o disco mais triste da Legião Urbana é o derradeiro A Tempestade, ou O Livro dos Dias, né? Que é o último disco antes da morte do Renato Russo. Mas eu acho o 5, assim, de uma tristeza absurda. Ele é muito melancólico. Eu acho que algumas das letras mais tristes do Renato Russo vêm desse disco. E, cara, como você falou, musicalmente é um espetáculo. Tem vários acenos. Muita gente fala de rock progressivo, mas eu não acho que chega aí pro rock progressivo. É porque as pessoas veem uma faixa de 10 minutos e acham que tudo é rock progressivo, e não é. É art rock total, assim. Eu acho que ele vai para um outro campo da música inglesa, de ouvir, sei lá, Talk Talk e outras coisas que estavam rolando, assim, que tinham um refinamento estético maior. É nada post-punk, nada shoegaze, que era muito uma marca dos trabalhos anteriores.
Aqui eu sinto que ele vai para um outro campo estético, assim, e que amplia muito os horizontes da banda, assim, em todos os sentidos. Liricamente, musicalmente, essa produção que você falou é uma coisa muito absurda dentro desse disco. Tem até um fundinho de psicodelia em alguns momentos ali. É um disco que eu adoro falar sobre. Eu acho um disco muito quente, assim, acho que o violão dá esse calor pra ele, assim. Sim. Porque, beleza, vai ter os teclados ali, vai ter os sintetizadores e tudo mais, mas grande parte das músicas, assim, é feita no violão, quando não entra uma guitarra mais ruidosa e tudo mais. Mas eu não sei, esse som da madeira, assim, deixa um disco mais quente, assim, acho que te aproxima pra você se debruçar nessas letras que são bem brutais, assim. Total. Bom, as obras da Legião Urbana costumam refletir o período que elas foram concebidas e o 5 não é diferente disso. No meio da turnê de divulgação de As Quatro Estações, que culminou no excelente As Quatro Estações ao Vivo, gravado em 1990 no Parque Antártica, aqui em São Paulo, e no Mineirinho, em Belo Horizonte, a banda foi pega de surpresa com o confisco das poupanças durante o governo Collor, ou seja, quem tinha mais de 50 mil cruzados novos em conta, viu seu dinheiro congelado, o que forçou a banda a investir pesado em novas apresentações ao vivo e pensar em um novo registro de inéditas bem rapidamente. Na mesma época, o Renato, que vivia um relacionamento bastante hedonista com o estadunidense Robert Scott Hickman desde o final dos anos 80, com direito a muito álcool e muitas drogas, ênfase nisso aqui. Tem vários livros que relatam o quanto ele gastava rios de dinheiro com uísque nessa época, que era um dos problemas do Renato. Ele acabou vendo tudo isso ruir quando a situação financeira acabou apertando. Nessa mesma época, o Renato passou por um período de internação em uma clínica de reabilitação e lá ele descobriu ser portador do vírus HIV, o que tornou essa sensação ainda mais sufocante e delicada para o músico nesse momento. Partindo desse cenário de forte instabilidade econômica, social e emocional, o Renato encontrou o estímulo que precisava para o 5º álbum de estúdio da Legião Urbana, trabalho que ele próprio confidenciou ao Zeca Camargo anos mais tarde em uma entrevista à MTV, como um registro, entre aspas, feito lento de propósito, como um reflexo da sensação de marasmo e tédio que consumiu o país naquele momento. Depois de se encontrar com o Ayrton Bahia, que era um grande produtor e parceiro aí da banda, ele já estava trabalhando em outra gravadora e ele encontrou com o Renato num show da Fernanda Abreu. O Renato convidou para produzir o novo álbum da banda. Porém, diferente do trabalho anterior, em que o Bahia passou mais de um ano preso a uma obra que não tinha fim, as questões orçamentárias e prazos acabaram agilizando esse processo. No programa anterior a gente falou muito, né, que o Ayrton veio como um freela, né, contratado pela EMI, e o Renato começou a dar o show de diva dele ali e postergou muitas gravações, e o Ayrton estava ali trabalhando sem ganhar um trocado, então era uma situação desesperadora, mas por conta dessa situação política e econômica do Brasil, não teve jeito, teve que acelerar o processo de gravação. O próprio processo de criação do disco foi bastante diferente dos anteriores. Afinal, com o orçamento apertado pela primeira vez, a banda não utilizou os estúdios da EMI Odeon para criar o disco. Em vez disso, eles optaram pelo estúdio Mega, também no Rio de Janeiro, onde não tinham exclusividade e não podiam ficar pelo tempo que quisessem. Eu acho que esse disco ele foi criado em 2-3 meses, assim, é um período muito curto, principalmente quando comparado ao anterior, que durou, tipo, um ano. Assim, ano. E eu acho que isso fica meio claro, assim, porque tem umas canções ali que parecem que são quase gravadas ao vivo, assim, que tem essa energia meio live, assim. Enfim, pra crescer a canção, né? E aí, beleza, vai ter as maluquices lá de 11 minutos e tudo mais. Mas, principalmente o segundo lado, ele acho que é uma coisa mais direta, assim, apesar de... Até as guitarras entram mais no segundo lado do disco, né? Então, e apesar de ter essa cara um pouco mais lânguida, assim, acho que a força do disco vem disso também, de parecer ao vivo, assim. Tem umas horas meio esquisitas que do nada eles colocam, tipo, como se fosse um ao vivo mesmo, tipo, um som de, tipo, o público cantando, assim. No Sereníssima, né? E obviamente não era, né? Não tinha um público assistindo. Mas, enfim, acho que dá essa impressão de poder, assim, de live mesmo, de ao vivo. Bom, além disso, dessa pressão toda e desse novo método de trabalho, a banda contou ainda com um baixista de apoio, que era o Bruno Araújo, que já os acompanhava desde a turnê anterior.
Porém, ele não participou da turnê subsequente devido a uma briga com o Fred Nascimento, que era violonista de apoio da banda. Ambos eram muito próximos, mas a discussão acabou custando o emprego dos dois na banda. O Fred, inclusive, vinha ali da outra turnê também, era um cara que sempre colaborou bastante com a Legião. Apesar desse processo rápido de criação, o 5 foi gravado entre agosto e setembro de 1991. O quinto álbum de estúdio da Legião Urbana talvez seja um dos mais diversos e musicalmente complexos. Eu acho que a gente pode entrar aqui nas faixas, porque tem várias canções aqui que merecem muita atenção. Eu acho muito curioso que ele começa com Love Song, que é uma balada em português arcaico, tem essa questão do violão. O Renato surge quase como um Latin lover cantando ali no começo. Então é coisa bem de trovador, assim, nessa coisa Bem, volta muito pro Trovador Solitário dele, que era o projeto inicial da carreira dele, assim. É uma abertura bem curiosa, assim, né? É esse português bem arcaico mesmo, como você disse, assim, é uma coisa de... Sei lá, parece as aulas que a gente tem no ensino médio, assim, Sim. de trovadorismo e tudo mais. E tem um português muito rebuscado, assim, mas esse disco ele fala muito sobre relacionamentos que acabaram, né, como você já tinha citado. E acho que essa é uma dessas músicas, assim, que é ele... Eu não sei se falando diretamente com esse amor, mas ele bradando sobre um amor não correspondido, assim, né? Então acho que... Ele tem muito elemento de contraste, assim, também, de bem e mal, amor e desilusão. Musicalmente também ele tem o lado A e o lado B, eles são bem diferentes um do outro. E eu acho que isso fica ainda mais explícito quando a gente chega em Metal Contra as Nuvens, né? Que é esse épico de 11 minutos. Ela tem um monte de simbolismos, mistura temas históricos, filosóficos, críticas sociais, reflete muito sobre a situação política do Brasil. Tem acenos ali para a obra de Don Quixote, tem ecos de Pink Floyd, tem muita coisa acontecendo. Eu gosto muito do final dela, principalmente na parte ao vivo, né? Que ele fala lá, e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Ele tem essa coisa de brincar com esses elementos de queda e ascensão e recuperação. Eu acho uma das canções mais incríveis, assim, da Legião Urbana, essa. Eu não sei, eu acho que ele usa o passado pra falar naquele presente, momento presente, né? De falar dessa história que é meio, sei lá, um rolê meio de cavaleiro medieval, assim, de... Não sei, talvez coisa de templário, assim, que ele vai citar na próxima música, na Ordem dos Templários. Mas tem uma coisa, assim, tipo de... eu me entreguei aqui e nada do que eu fiz foi correspondido. Eu acho que esse disco, ele lida muito com o fim da esperança, assim, com uma esperança que não foi correspondida, que não deu pra frente. Eu não sei se é o fim da esperança ou é mais um contato com a realidade, sabe? Você ser confrontado com a realidade e perceber que aquelas coisas que você aspirava tanto lá atrás não se concretizaram, sabe? Eu acho que a esperança, ela reside em vários momentos do disco, ele volta a falar de esperança, mas eu sinto, igual você falou, eu acho que ele tem uma sobriedade, um tom soturno, assim, uma seriedade no discurso que é muito clara, assim, pra mim, sabe? Porque o Quatro Estações tem uma coisa ainda, tipo, daquele período de 89, de tipo, caralho, Brasil, vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí vem Collor, assim, tipo, tudo dá muito errado. E acho que é isso, assim, acho que talvez seja isso mesmo, de lidar com a realidade de um jeito muito brutal, assim, de tipo, eita, talvez tudo aqui tenha dado muito errado, assim. Você falou ali de Ordem dos Templários, né? Mais uma peça instrumental dentro do disco, que é uma dessas marcas da Legião Urbana, sempre ter ali uma canção ou outra instrumental. E ela abre caminho pro que é uma das minhas canções favoritas do Renato e também, de novo, uma das mais pesadas, mais melancólicas, que é a Montanha Mágica. Ela é inspirada no romance homônimo do Thomas Mann ali, mas a letra da canção fala muito sobre... Pra mim, ela parece que é um passeio na mente do Renato Russo, tentando se entender com ele mesmo. Tem um trecho que eu gosto muito, que ele fala: minha papoula da Índia, minha flor da Tailândia, és o que tenho de suave e me fazes tão mal. Eu acho que dialoga muito com essa época que ele teve um breve período, antes da produção desse disco, de usar heroína. Então ele faz esse aceno, essa metáfora pra papoula da Índia e pra flor da Tailândia. Mas tem várias outras coisas, assim, tipo, tem uma carga de pessimismo muito grande,
é ele tentando se manter sóbrio e seguindo em frente, mas a todo momento parece que você é tragado pra dentro dessa música. A melodia dela, ela tem uma psicodelia muito melancólica também. É quase uma bad vibe em alguns momentos, assim. E é, de novo, uma dessas canções longas, mas que parecem muito bem estruturadas e consistentes com o que está sendo apresentado ali, né? You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. From sauce to dust to nuggets. It's Taco Bell's new Diablo Dusted Crispy Chicken Nuggets. Are they mild? If they were mild, we'd have to change the name to Little Rascal Nuggets or Minor Nuisance Nuggets. Definitely Diablo. New Diablo Dusted Crispy Chicken Nuggets. A brand new classic. Only at Taco Bell. Picture being down! At participating U.S. Taco Bell locations for a limited time and while supplies last. 10 canções desse disco, assim, é uma que traz esse retrato bem escancarado de uso de drogas, assim. Acho que Sim. Anteriormente ele já havia falado lateralmente disso. Eu não me lembro em entrevistas dessa época mais atrás, assim, mais 80, o quanto ele era aberto sobre o uso pesado de drogas que ele fazia. Não, acho não que era nem muito, tanto, não. acho que ele vai falar mais depois, né? Tipo, depois desse disco, principalmente. Mas é isso, assim, acho que aqui ele escancara esse uso e eu não sei, acho que meio que uma dependência, assim. Tem, mais pra frente vai ter outras canções em que ele lida com, tipo, eu não sei quem eu sou, tipo, pra além do uso das drogas, assim. Tipo, quando eu tô aqui eu me sinto inteiro, tipo, meio que ela já faz parte de mim, já é algo integral e é isso, assim. Acho que essa é uma primeira música que lida com isso, assim, desse abuso que se tornou parte do que ele é, assim, ou pelo menos do que ele se entendia naquela época. Perfeito. E aí a gente chega no que talvez seja uma das canções mais conhecidas do disco, né, da história da Legião Urbana, que é Teatro dos Vampiros. E aqui é quase uma descrição do que era viver na época do governo Collor, dessa sensação de insegurança econômica e de tudo que eles estavam passando, né? Ela é uma crítica ácida ali à alienação, à superficialidade da sociedade contemporânea. Tem essa letra que combina metáforas com observações bastante diretas. E tem o trecho ali que ele fala: vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. Então, assim, eu acho que ela é muito direta naquilo que ela se propõe, tem suas metáforas e elementos ali. E é uma dessas canções muito fáceis de cantar, assim, bem pegajosas, bem Legião em sua essência, né? Eu acho que essa... Apesar desse disco não ser nada pop rock, acho que essa é a canção mais baladona, assim, mais pop rock que tem dentro desse disco, assim, de ser muito cantarolável, melodia chiclete, tudo aquilo que o Legião já vinha aperfeiçoando ao longo dos anos, assim. Acho que essa, ela acerta muito, assim. Falar da atualidade, assim, não é nenhuma banalidade, mas é de tratar do cotidiano, assim, sabe? Acho que o Renato tinha muito disso, assim, de trazer essas pensatas dele. E eu não sei, uma coisa que a gente sempre falou muito é que as letras dele em alguns discos anteriores pareciam muito recortes, assim. Acho que nesse disco não muito, assim. Acho que existe mais um fluxo de pensamento, tipo, seguindo uma mesma ideia, né? Que não era comum, assim. Acho que antes era fragmentos mesmo. Acho que esse disco, ele consegue ser mais conciso, assim. Aí a gente chega num momento que pra mim é muito cruel, porque ele abre com Sereníssima ali, que traz esse otimismo todo, leva o disco num tom assim, mais ensolarado, mais pacífico. Ela tem um ritmo mais acelerado, pra em sequência quebrar suas pernas com o que talvez seja a música mais triste da Legião Urbana. Não, mas eu quero fazer uma objeção aqui. Eu não acho Sereníssima nada pra frente, nada pra cima. Ok, eu vou destacar uma parte. Antes eu sonhava, agora já não durmo. Quando foi que competimos pela primeira vez? O que ninguém percebe é o que todo mundo sabe.
Não entendo terrorismo. Falávamos de amizade. Ah, puta bad vibe de término de que pra mim relacionamento. Eu não sei se é de termo de relacionamento, eu vejo muito mais com um olhar nostálgico, sabe? Sobre ele, refletindo sobre ele, os amigos dele. Eu não sei eu não tenho essa percepção tanta de relacionamento nessa, assim. Puta, eu vejo muito, assim, dele mastigando esse tema aí, porque aparentemente ele tava bem apaixonado pelo cara e quando acabou, tipo, ele se afundou ainda mais em álcool e drogas, então vira muito disso e aí segue pra música seguinte que você vai falar que Ele essa tava apaixonado porque só uma pessoa muito apaixonada poderia escrever. Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo e quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem. Meu, a primeira vez que eu ouvi isso, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, eu fiquei arrasado, destruído. Não tinha nem namorado nada na época, assim, eu senti nem sabia como que era se eu possível tivesse. sentir esse tipo de dor, Nem né? sabia. Não, pelo amor de Deus. Eu achava que Legião era, sei lá, faroeste caboclo ali, cantar músicas de 9 minutos. E ele vem com essa pedrada aqui. Tem várias simbologias, né? Tem a questão de que ele canta sobre os cavalos marinhos e que é uma espécie que os machos ficam com os bebês, né, na barriga e depois eles soltam. Então tem toda uma referência. A questão do mar é um elemento muito constante na obra da Legião Urbana, tem várias passagens sobre o mar ali. O Renato adorava viver no Rio de Janeiro, tinha muito dessa conexão ali também com ele. Tem essa questão da onda, do movimento das ondas, do ir e vir, e dessa situação que se repete, mas ao mesmo tempo não é mais a mesma. Musicalmente, assim, ela tem ali, ela dura pelo tempo que ela precisa existir, sabe? E aí ela vai te sufocando, e te sufocando, e te sufocando. Eu acho essa música, assim, nos dias que você tá triste, ela parece que ela torna tudo ainda mais triste, e quando você tá feliz, ela acaba instantaneamente com a sua felicidade. Assim. Ela tem uma coisa desse do, tipo, deixa a onda me acertar e tal, tipo, deixa a onda me levar. Tem uma coisa meio, tipo, de, foda-se aqui, eu quero me entregar, sei lá, vou me matar aqui no mar, sabe? Tipo, tem essa coisa do mar te puxando pra essa bad vibe, assim. Mas o trecho que você destacou nem é o que eu gosto mais. O melhor pra mim é: dos nossos planos, é o que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Puta que pariu, velho. Essa é enfiar a faca e torce, assim, caralho. Nossa. E aí, minutos à frente, ele vai com uma canção que é o oposto disso, né? Parece esse disco tem uma atmosfera de comédia romântica, daquelas cenas que ficam indo e voltando, sabe? No momento que o cara tá na depressão e aí ele lembra das coisas boas. E O Mundo Anda Tão Complicado, pra mim, é muito isso. Ela eu acho que é a canção mais otimista aí do disco. Ela tem essa coisa de uma metáfora sobre mudança. Não é uma metáfora, né? Ele vai descrevendo o processo de uma mudança de um casal que tá chegando na casa nova e tá abrindo as caixas e tá dormindo no chão e tá meio que se ajustando nessa nova empreitada ali. E ela quebra muito com o que veio na canção anterior, assim, é um jeito até contraditório, mas é outra que leva para um lado mais... Eu acho que essa sim, você falou de Teatro dos Vampiros, se é mais pop rock, pra mim é essa, assim, eu vejo essa como uma mais chicletinho, assim, do disco. Inclusive, eu acho uma boa canção pra quem não conhece Legião Urbana, eu acho que ela é um pop rock bem gostosinho de se ouvir, sabe? Eu gosto disso, ele canta sobre a banalidade da vida, assim, sobre, tipo, no meio de tanta merda, de tá conseguindo suas coisinhas ali, de tá batalhando, tá dando certo, como é que é? A tranquilidade de um amor tranquilo lá? Como é que é? Felicidade de um amor tranquilo? Como é que é? Enfim, mas é isso. Eu quero a sorte de um amor tranquilo. É isso, assim, de tá celebrando que tá tudo bem, assim, tipo... a gente vai conversar até dormir e é isso, sabe? Tipo... É isso, é gostosinha essa música, assim, eu acho que é o único ponto de conforto desse disco, assim, que o resto é tudo bem porrada na cara. Aí a gente chega na minha canção favorita desse disco, porque é rock de gay para gays, L'Âge d'Or. É uma das músicas mais complexas desse disco, assim, ela é a mais rock, é um rockão, assim, rock alternativo na veia. Nossa, ela me pareceu um ZZ Top. Nossa, ela é muito, assim, tem um fundo de anos 70 ali, a guitarrona bem escancarada.
O nome da canção, ela é repleta desses significados ocultos, assim, dessas imagens, dessas referências literárias, cinematográficas e afins. O nome vem do filme francês, né, dirigido pelo Luis Buñuel, que é escrito pelo Salvador Dalí, que é um dos primeiros filmes surrealistas que a gente tem. E aí ela tá repleta de citações tanto religiosas quanto metáforas sobre sexo, que eram as coisas que o Renato mais gostava de fazer, que era mesclar essa questão de ser um garoto católico gay, né? E aí eu quero trazer essa canção aqui porque ela tem vários trechos muito interessantes que merecem ser analisados. Ele traz ali: já tentei muitas coisas, de heroína a Jesus. Tudo o que já fiz foi por vaidade. Jesus foi traído com um beijo. Davi teve um grande amigo. Então ele vai jogando com esses contrastes entre os excessos que ele tinha, a forma como ele tentava buscar se separar disso a partir da religião, mas que o quanto isso meio que formava essa persona confusa que era o Renato Russo, né? Tem uma parte que ele vai falar da serpente no jardim e tal. Eu vi uma serpente entrando no jardim, vai ver que é de verdade dessa vez. Eu amo. E mais pra frente, ele vai falar também, vai referenciar uma das bandas favoritas dele, né? Que é o Young Marble Giants, que é quando ele fala: lá vem o jovem gigante de... Esse trecho, eu preciso... Deixa eu abrir a letra completa aqui, ó. Ele fala: lá vem os jovens gigantes de mármore, né? Então ele tá fazendo essa referência ao Young Marble Giant, mas quem é o jovem gigante de mármore? É Davi, de Michelangelo, aquele homem com aquele corpo exuberante, esculpido no mármore, com aquela mão gigante, com aquele dedo que tem a potência de 1000 fistings, aquela mão enorme de um homem delicioso italiano. E aí ele canta: trazendo anzóis na palma da mão. Ao longo dessa canção inteira, a gente tem vários elementos cênicos, como se o Renato estivesse numa praia. Ele fala: estou com o cabelo molhado, me sinto limpo. Então, é como se ele estivesse num dia de praia, vendo vários homens deliciosos andando descamisados pela praia ali do Rio de Janeiro, e ele vê esse jovem gigante de mármore trazendo anzóis na palma da mão. Então ele tá vendo a imagem aí de um possível pescador. Caralho, eu nunca tinha feito essa ligação, puta que pariu. Gay, é mensagens pra gays. E aí tem a coisa do anzol na palma da mão. Pra que é o anzol? É pra fisgar. Então é um homem novo chegando com novas possibilidades pra te fisgar pro amor. Na letra inteira, ele fica falando sobre... Ele começa falando: aprendi a esperar, mas não tenho mais certeza. Então, assim, aquele momento que você fala assim: já superei o término, tô tranquilo, mas de repente chega um Davi com seu corpo de pedra esculpido, com aquela mão enorme, e o Renato quase baba quando ele fala ali: lá vem o jovem gigante de mármore ali. E aí ele fala também: não é belo todo e qualquer mistério? Tipo, ele quase joga essa pergunta assim: não é gostoso essa sensação da gente se apaixonar de novo? Então ele vai anulando tudo aquilo que ele fala ao longo da canção, que ele fala que ele já superou, que ele já tá numa nova fase da vida, e aí ele encerra falando: o maior segredo é não haver mistério algum. Então, se joga nos braços desse Davi, sabe? Eu acho essa letra sensacional. Ela tá repleta de acenos religiosos, de homoerotismo, de referências visuais, musicais, estéticas. Então, acho que por si só, assim, ela é uma dessas músicas. Enquanto isso, ele tá gritando, assim, ao fundo: lá vem o jovem gigante de mármore. Uou! Uou! Eu vejo ele muito louco, assim, curtindo essa música. Então, eu sou apaixonado por ela. Nossa, adorei muito essa leitura. Eu tinha feito uma coisa muito mais religiosa, assim, de tirar uma onda com religião, assim. Que tem uma parte que ele fala, tipo: qual é teu nome, qual é teu signo? Daí entra o que você falou do que ele tá pescando o homem. Novo chegando, teu corpo sabe? é gostoso, teu rosto é bonito. Seu rosto é bonito. Qual é teu arcano? Qual é o seu arcano, sua pedra preciosa? Acho importante acreditar nisso. Acho tocante acreditares nisso. É tipo, é meio que tirando um sarro, assim, tipo: beleza, você é gostoso, mas você acredita nessas merda, né? Quer ver, daí eu gosto da parte aí da serpente, né, que ele fala: eu vi uma serpente entrando no jardim, vai ver que é de verdade dessa vez. Então, assim, será que agora eu vou embarcar aí e vai ser um romance gostoso, e tipo, sabe? A serpente é o que traz o pecado original, né? Tipo... Exato. Então, assim, tem várias coisas, assim, que ele vai jogando. Tem uma provocação muito grande nessa letra. Eu sou apaixonado por ela. Caralho, você fez essa música pra mim se tornar, tipo, infinitamente melhor.
Muito foda. Não, ela é excelente, ela é uma das melhores deles. E aí, depois disso tudo, não tem mais o que fazer. Tanto que ele encerra o disco com uma música instrumental. Ele vai falar assim, gente, o que eu tinha pra gastar de poesia aqui, ó, eu gastei nessa. Agora, ó, pianinho aqui pra vocês. Um beijo e vou pra clínica de reabilitação, que foi o que aconteceu depois desse disco. Aí ele volta lá depois no Descobrimento do Brasil, que ele vai falar sobre o processo de reabilitação e todo o que ele passou. Assim, músicas muito significadas. Eu puxei mais pra Last Door, que é uma das músicas que eu mais gosto, mas se você mergulhar em cada uma dessas canções desse disco, você vai ver que ela tem muito significado. Eu acho que esse tom humoroso dele é uma pista sobre isso, de você, olha, as coisas aqui não vão ser imediatas, você vai ter que se debruçar, mas pode ter certeza que o Michelangelo que você vai encontrar no final desse disco, o David Michelangelo que você vai encontrar no final desse disco aqui vale muito a pena. Eu queria puxar também pra gente falar um pouco sobre a capa e o material gráfico desse disco, porque o Renato desejava que a lua / estrela na capa e os 5 na contracapa do álbum fossem destacados em relevo dourado, né? Ele então, gosta, assim, né, de um alto relevo, né? Ele tem um alto relevo, igual a capa do 2. Então. Do 2 ele faz isso também. Porém, o Ronaldo Viana, que era o diretor de produto da EMI, considerava que essa simples alteração já elevava o custo do disco, especialmente em um período de contenção econômica apoiado pela consultora de marketing da gravadora, que desaprovou esse orçamento previsto para o disco. Apesar da resistência, o Renato manteve a posição, a nossa diva maravilhosa do rock, falando assim, eu quero e vai ser do meu jeito, já tô barateando o que eu pude aqui, o disco anterior eu fiz em 1 ano, esse eu fiz em 3 meses, vai ter capa com relevo. E ele conseguiu que a capa fosse com relevo ali, lindo, lindo, lindo demais, o encarte bonitinho, você passa o dedinho até hoje, tá rolando ali. Diferente dos discos anteriores, o 5 não contou com produção de videoclipes, mais uma vez, para baratear aí os custos, e a banda também odiava fazer videoclipes, assim, e os clipes da Legião Urbana são essencialmente muito bregas, são assim, bem ruins são mesmo. bem ruinzinhos mesmo. Por outro lado, a banda aceitou um convite da MTV Brasil para promover o álbum no que é hoje um dos maiores acústicos MTV de todos os tempos, que é o acústico MTV Legião Urbana. Das 14 faixas que integram o acústico, 3 são dos 5, além de contar com depoimentos do Renato dando bastidores do material. Tem até um determinado momento que ele fala assim, quem é que já comprou o disco novo? Daí, sei lá, 3 pessoas levantam a mão dele e falam, a gente quer tocar as músicas novas, tem que comprar o disco novo, vamos ajudar, gente. Então, assim, eu acho curioso que o acústico, popularmente falando, ele é muito mais conhecido do que o 5, assim, mas o motivo dele existir, hoje em dia a gente tem essa visão muito romantizada do Acoustic MTV como um projeto com cenografia, com todo um planejamento, com a banda fazendo meses de ensaio, com músicos de apoio. No comecinho, os primeiros, se não me engano... os primeiros é da Legião e do Barão Vermelho ali, era tipo assim, pega o violão e se vira aí, sabe? Eles montavam um palco muito baratinho, o palco do Legião é um círculo com a plateia em volta e uma iluminação whatever, sabe? Então, mas é curioso como ele é um repertório tão bom, tão bem construído pelo Renato, que ele é talvez assim, uma das obras mais conhecidas da Legião Urbana de maneira geral. Acho que vale dizer também que a turnê desse disco durou muito pouco, né? Porque o Renato já tava loucaço de droga e de álcool. E aí, acho que, se não me engano, foram 3 meses, algo assim, de turnê. E aí, meio que, por conta de não ter a turnê, né, completa, aí gera esses discos. O acústico e uma coletânea que vem logo depois, assim. Então, Sim, meio que pra compensar... Que é a música para acompanhamentos, que eu acho maravilhoso também. Meio que pra compensar a falta de um, foi lançado isso pra, tipo, acalmar o público, assim. E aí tem um fato que a gente começou a primeira edição do programa falando que o sonho do Renato Russo, nossa diva do rock, era produzir um disco duplo. Ele tentou no 2, não conseguiu, e aí ele consegue com Músicas para Acampamento. É um álbum duplo, é uma coletânea. Tem várias músicas excelentes ali, então é o sonho que se realiza da nossa diva maravilhosa.
Como o próprio Renato Russo pergunta, né, no Acústico MTV, quem aí já comprou o disco novo, o 5 ele teve um desempenho muito inferior ao trabalho anterior. O anterior, sei lá, bateu 500 mil na pré-venda, né? As marcas, as lojas estavam comprando antes o disco para ter em estoque. Esse vendeu apenas 500 mil, o que é um número grande hoje em dia para os padrões, mas para o padrão Legião Urbana e padrão da época é um número relativamente baixo, né? Mas que dialoga muito com esse período de crise aí. E após o final da turnê que o Nick comentou, o Renato já iniciou um tratamento com AZT, né, que era o medicamento antiviral utilizado no combate ao HIV/AIDS ali. Ele passou a frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos, né, e aí ele vem ali com esse material que viria depois, posteriormente, no descobrimento do Brasil de 1993. Então é um período, assim, muito movimentado na carreira da Legião. É um disco maravilhoso e que conclui uma fase, porque a partir dali eu acho que a proposta criativa, a direção escolhida pela banda é bem diferente, mas eu acho que conclui com excelência, assim, essa trilogia que a gente montou aí, sabe? Pra fechar aqui a nossa série de programas, Nick Silva, dos 3 álbuns que nós conversamos, qual é o seu favorito? Putz, eu tô entre 2 e o 4 Estações, não sei escolher. Não, vai, 4 Estações, acho que tem o suco ali, tá lá, e você? Eu acho que o essencial é o 2, pelo marco que ele foi ali, por ser um disco revolucionário pros anos 80, o disco que sai num ano de grandes álbuns. O 4 é o queridinho de todo mundo gosta do que tem ali, mas a gay cristã psicodélica dentro de mim grita 5 e eu sou apaixonado por esse disco. Eu, quando tô bêbado, eu boto ele pra tocar. Caramba. E quando chega na parte da Montanha Mágica, eu tô dando voltas em torno de mim mesmo aqui dentro de casa. E aí eu fico solando com a guitarra imaginária no Last Door. É um disco que eu sou apaixonado, gosto muito desses contrastes de alegria, tristeza. Vento no Litoral, pelo amor de Deus, Renato Russo, o que você fez essa música que me machuca até hoje? Então eu fico com o 5. E você que está ouvindo, qual é o seu favorito dessa trilogia? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, ou aqui no Spotify, e conta pra gente, comenta pra gente, que a gente quer saber. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Quem é apoiador já ouviu esses 3 programas meses antes. Eu sou o @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde há muitos anos eu organizei toda a discografia da Legião Urbana do pior para o melhor lançamento. Eu sou @Nick Silva em todas as redes sociais. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Curta, compartilhe, se gostou desse programa, compartilhe com seus amigos também. E até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.